os eixos serão os eixos X e Y que passam pelo centro de gravidade. Tá? Isso eu falei, se eu não souber o centro de gravidade, eu não consigo determinar uma coincidência. Tá? Então eu vou usar o centro de gravidade para passar os eixos X e Y. Ok? Porém, quando for calcular, a gente vai fazer a decomposição dessa forma, em duas, né? Tá? Vou dividir ela em duas. Triângulo e retângulo. Como a gente fez lá no centro de gravidade. Eu tenho aqui, ó, uma inércia do retângulo, do eixo X, uma inércia do retângulo do eixo Y, e passo pelo centro de gravidade do eixo desse perfil, do retângulo. Eu tenho ele aqui. Tá? Eu vou ter ele aqui, ó. É esse e esse aqui, ó. Os eixos da figura 1, os eixos da figura 2. Aqui e aqui. Você vê que começa a virar esse emaranhado de linhas aqui. Tá? Isso realmente confunde a gente. Legal. O que vai ser o dx e o dy? Quando a gente entra na fórmula, o momento de inércia é relação ao eixo x. Eu tenho o momento de inércia, o eixo x, o perfil amarelo. Tá? Esse é o perfil principal. É o que está passando o centro de gravidade do perfil completo. Tá? E tenho o eixo da minha figura que eu dividi no retângulo, por exemplo. O eixo X dele, tem? Tá? Quem que vai ser o D? Quem que vai ser o DY? Isso aqui vai ser a distância entre um e outro. A distância entre os eixos. Tá? Eixo X, eu pego a distância, o valor da distância onde? No eixo Y. Right? Tá? Ok? Por isso está invertido ali. Na fórmula do momento de inércia em relação ao eixo X, eu pego o DY, a distância entre a linha do eixo X do perfil completo e o eixo X de cada figura. Tá? Eu vou pegar a coordenada em Y. Tá? Oi? Sim, exatamente. Tá? Em relação ao eixo Y, eu tenho o eixo Y amarelo aqui, ó, que é da figura do perfil completo. Tá? Tenho o eixo Y do retângulo. Qual vai ser a distância entre eles? Vou pegar a distância aqui, vou ler a distância perpendicularmente, vou pegar no eixo X. Então, eixo Y, momento nessa, eixo Y, a distância eu vou pegar no eixo X. Por isso que aqui, eixo Y, vou pegar a distância do eixo X. Tá? Quem confunde aí? A gente mudou a referência, né, dos eixos. Eu tinha os eixos aqui, ó. Tinha as coordenadas em relação a esse par de eixos. Eu matei esse par de eixos em modo. Vocês podem ver que as coisas podem estar meio. Tem que pensar um pouquinho mais para achar essa distância aqui, ó. Tá? Vamos desenhar aqui. Ó, sempre o eixo principal, perfil completo, para o eixo da figura 1, dx1, tá? E y, o x, a partir do eixo principal, do perfil, até o eixo da peça, da figura 1, D, Y, 1. A peça
faço? Pego a coordenada desse aqui, menos a coordenada desse aqui. Coordenada desse, menos a coordenada desse aqui. Assim por diante. Tá? Acho que às vezes isso pode complicar nessa, para você visualizar esses valores. Tá? Então fiquem atentos que isso aqui vai contribuir com vocês.